Olá! O programa Extra Classe de hoje aborda a identidade negra no contexto escolar. Na reportagem, a exposição A África que Minas não vê mostra a contribuição dos negros na construção da identidade brasileira. Além disso, você confere a agenda da semana. O Extra Classe está começando agora. A lei que torna obrigatório o ensino da cultura e história afro-brasileira nas escolas públicas e particulares, em vigor desde 2003, representou um avanço na afirmação da identidade negra no país. A publicação de um parecer do Conselho Nacional de Educação, no final de outubro, sobre o livro Caçadas de Pedrinho, do escritor Monteiro Lobato, deu novo impulso ao debate entre educadores. Esse assunto você confere na entrevista de hoje. E nosso convidado é Natalino Silva, pedagogo, mestre em educação e professor da Universidade Estadual de Minas Gerais e da Universidade FUMEC. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Professor, pelas pesquisas e estudos que o senhor faz, como a identidade negra tem sido trabalhada de um modo geral no espaço escolar brasileiro? Bom, quando você fala sobre esse tema, a gente tem que refletir, né, sobre como ele é abordado tanto dentro da escola quanto fora da escola. Então, eu acho que a identidade negra, sobretudo a partir dos movimentos sociais negros, né, ele vem colocando para a escola essa identidade de afirmação, sobretudo de forma positiva, impulsionando algumas leis, e hoje a gente tem alguns trabalhos no ambiente escolar, mas de forma afirmativa e positiva. Mas essa história começa bem antes, fora do espaço escolar, sobretudo pelas reivindicações de enfrentamento do movimento social negro. Agora, quais aspectos são ressaltados no espaço escolar? Quais são negligenciados? Como é que você vê isso? Sim, hoje no currículo existe uma lei 10.639 que faz a obrigação, né, de trabalhar com a identidade negra de forma positiva, tanto das crianças quanto dos jovens, adolescentes e adultos. Então, hoje a gente tem ressaltado, sobretudo no currículo, de forma essa presença tanto no aspecto literário, artístico, da história e valorização da cultura negra nesse país. Então, você tem a história trabalhando, a literatura trabalhando, as artes trabalhando, sobretudo de forma positiva a identidade negra. Nós vamos falar, Natalino, sobre o impacto dessa lei um pouco no segundo bloco, mas eu li um artigo de um especialista que ele diz que a escola reproduz um quadro de desigualdades raciais presentes na sociedade. Você concorda com isso? Concordo. Infelizmente, a escola ela não fica à parte da sociedade, né? Então, quando a gente vai analisar as estatísticas hoje da situação da população negra no Brasil, a gente vai ver que hoje, sobretudo a população negra, ocupa os piores lugares de trabalho, né? Sobretudo as questões da violência, né? Então você pega jovens hoje de 15 a 24 anos, negros são os que mais morrem por armas de fogo, né? Então esse quadro ele também se vê refletido na escola, sobretudo quando essas crianças não podem afirmar sua identidade negra de forma positiva. Então não trata-se de dicotomizar aqui brancos e negros, mas a escola ela tem um papel primordial na discussão de enfrentamento e na construção da identidade negra de forma positiva. Agora, professor, quais são os obstáculos para que o espaço escolar mude esse olhar, então? São muitos, né? Na verdade, a gente quando fala de espaço escolar não se encerra por ele mesmo. A gente sabe que a escola faz parte de uma conjuntura muito maior de políticas públicas educacionais. O que a gente tem percebido é que a escola hoje, algumas escolas têm enfrentado essa discussão mais séria, outras estão começando a fazer essa discussão, sobretudo na questão da formação inicial e continuada de professores. Alguns gestores também têm envolvido com essa discussão, mas o que a gente percebe é que ainda tem que ser um trabalho coletivo, não somente da escola, mas como de políticas públicas, como da sociedade também envolver nessa discussão. Enfim, é um quadro bem complexo e muito mais sério, né, que a gente pode falar. O mito da democracia racial no Brasil, professor, ele dificulta a valorização da identidade negra no espaço escolar?
Na verdade, esse mito da democracia racial não só dificulta a dificuldade da discussão, mas inviabiliza até mesmo a gente tocar na questão do racismo e das práticas de discriminação social. Na verdade, a gente estava comentando anteriormente que a gente conhece 99% de pessoas racistas, mas não assume conta. Né? Então, isso impossibilita. Isso é uma pesquisa, né? Isso é uma pesquisa. Tem várias pesquisas publicadas, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto através de órgãos oficiais como IPEA, IBGE. Né? Então, esse mito impossibilita essa discussão. Então, na verdade, quando a gente assume essa discussão, é que a gente começa a enfrentá-la de forma séria e de forma contundente. Né? Professor, o senhor é membro do Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal de Minas Gerais. Qual que é o impacto de ações afirmativas no trabalho de valorização da identidade negra? É primordial. Na verdade, esse programa ele trabalha com a questão de permanência de jovens negros de vários níveis de graduação da UFMG, e ele tem vários braços, desdobramentos, né, que hoje ele trabalha na capacitação de formação de professores e, sobretudo, na questão da identidade negra de forma positiva. Então, ele hoje tem proposto dentro da universidade algumas discussões mais sérias e contundentes, sobretudo as políticas de ações afirmativas no Brasil hoje, né? Então, são várias secretarias que convidam esse programa para pensar algumas políticas, sobretudo na questão étnico-racial e de valorização da diversidade. Então, é primordial a existência desse programa, sobretudo por ser quase pioneiro nessa discussão e por ter profissionais e professores engajados nessa discussão que é muito séria, conforme eu havia dito anteriormente. Professor, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre a exposição Contas e Balangandãs, a África que Minas não vê. Vamos lá? Vamos sim, vamos lá. Então, quando a gente fala Contas e Balangandãs da África que Minas não vê, a gente quer demonstrar para a sociedade em geral, para as pessoas comuns, a história dessa mulher. O fato dela se adornar e jogar isso para a mulher contemporânea. Porque a África que Minas não vê está inserida na sociedade contemporânea, na mulher contemporânea, na forma de ser, na forma de se enfeitar, na forma de se sentir mulher. Só que a maioria das pessoas desconhece essa história. Olha, esses aspectos estéticos foram super importantes, né, para a afirmação dessa identidade. Por quê? Porque no momento que esse povo chega aqui no Brasil, já chega oprimido devido à escravidão, foi tirado da sua terra, tirado da sua gente, tirado do seu habitat, tirado do seu contexto social. Era uma forma de sobrevivência, né, porque além de ser colonizado, né, muitos de seus costumes serem suprimidos, para ele não se sentir como pessoa, se ele tivesse sucumbido à estética do colonizador, seria muito mais difícil de se manter vivo. Então, foi uma forma de se manter, de preservar-se como pessoa, preservar-se como povo. A questão de continuar se arrumando, a questão do cabelo, do trançado no cabelo, a questão da fala, a questão do colorido das roupas, né? Do pano que essas mulheres amarravam no cabelo, jogavam nas costas, que é chamado pano das costas, a saia rodada, as rendas, os colares, os muitos brincos. Isso tudo foi uma forma de se manter numa sociedade que queria excluí-lo como pessoa. Então, essa identidade, um povo que não tem identidade é um povo que não existe. Em primeiro lugar, eu queria passar uma imagem de uma mulher alegre, de espontaneidade, de uma mulher firme, de uma mulher decidida, de uma mulher negra resolvida. Além de mostrar os adereços, os adornos, isso que faz nos resgatar toda a imagem trazida, herdada dos nossos ancestrais, né? das africanas, das negras africanas. Isso faz com que a gente reflita hoje em dia sobre o negro enquanto sujeito ativo na formação da identidade cultural da mulher negra, da mulher contemporânea de hoje, da mulher brasileira. Infelizmente, eu acho que a gente não tem conhecimento da nossa história. Eu tive a oportunidade, através desse trabalho, desse projeto,
ter um pouco mais de informação a respeito da nossa identidade cultural. E eu sinto falta de não ter tido oportunidade em escolas realmente, no trabalho, no nosso dia a dia. Eu sinto que a gente falta muito em aprender, fica muito a desejar o conhecimento a respeito da nossa própria história. A estética ela é importante na resistência de um povo como qualquer outro aspecto. O uso de determinado adereço, de determinado adorno, ele traz consigo uma carga simbólica extremamente importante. Um colar colocado, visto como simplesmente um colar, não tem importância nenhuma. A partir do momento que algum indivíduo usa aquele colar, faz uso daquele colar de uma maneira muito pessoal, ele passa a trazer consigo uma carga simbólica. O que é isso? Ele passa a trazer consigo um valor. Quando dois indivíduos passam a usar aquele mesmo tipo de colar, isso mostra que tem um conjunto de valores sendo partilhado. Quando um grupo muito grande partilha esse valor, a gente tem o que a gente chama de estilo. Quando os negros fizeram uso desses adornos, desses colares, pontas, balangandãs, eles estavam afirmando uma identidade que vinha, na verdade, da África. Ela não foi construída no Brasil, ela veio da África, reapropriada no Brasil e ressignificada. Quando brancos fazem uso desse mesmo adereço, mostra-se um compartilhamento dessa identidade, um compartilhamento desses valores, muitas vezes de forma ignorada, de forma despercebida, desconhecida, a origem de onde saíram aqueles valores, qual a ideia por trás deles, o porquê do uso de uma conta, o porquê do uso de um balangandão, o porquê da escolha de uma semente, o porquê da escolha de uma madeira. Então, a estética ela traz isso consigo, uma história por trás, não é o simples uso para embelezamento, é um uso como forma de demonstrar uma identidade, como forma de externar uma identidade, deixar todos cientes daquilo que você é. O branco entender a importância do negro na constituição do povo brasileiro é às vezes mais importante do que o próprio negro descobrir isso.